Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Holandês e mais um vídeo para vocês indicando filmes lá da Netflix para vocês poderem aproveitar esse final de semana ou dependendo do dia que vocês estiverem assistindo, né, no meio de semana. E hoje eu trouxe aqui para vocês filmes diferentes uns dos outros, com gêneros diferentes, para você poder aproveitar da forma como você quiser, beleza? Então é aquilo que você já conhece, né? Vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje é dia de dicas de Netflix aqui no Holandês. Bom, o primeiro filme que a gente traz aqui é um filmaço que chegou recentemente lá na plataforma da Netflix, que é ele, O Impossível. Um filme que vale muito a pena você conferir, porque ele tem várias camadas, principalmente relacionadas ao drama. Até porque é um filme baseado em fatos, e isso sempre traz camadas interessantes. O próprio elenco dele também ajuda bastante, né? Ewan McGregor, Naomi Watts, o Tom Holland também tá aqui. Tom Holland pequenininho, inclusive, porque é um filme de 2012 e já estamos em 2020, né? Ou seja, 8 anos se passaram. E para você poder entender um pouquinho melhor sobre ele, vem aqui comigo. O casal Maria e Henry está aproveitando as férias de inverno lá na Tailândia, junto com os 3 filhos pequenos. Mas na manhã de 26 de dezembro de 2004, enquanto curtiam aquele paraíso após uma linda noite de Natal, um tsunami de proporções devastadoras atinge o local, arrastando tudo o que encontra pela frente. E aí que tá, né? Separados em 2 grupos, a mãe, que é vivida pela Naomi Watts, e o filho mais velho, que é vivido justamente pelo próprio Tom Holland, vão enfrentar situações desesperadoras para se manterem vivos. Enquanto isso, o pai e os outros 2 filhos menores não fazem ideia se os outros 2 estão vivos, né? E assim vice-versa. É quando então eles começam a viver uma trágica lição de vida, movida pela esperança do reencontro e misturando os mais diversos sentimentos. Então assim, de início você já pôde perceber que é um filme catástrofe baseado em fatos. Então traz elementos ali de drama muito fortes e também envolvendo família, né? O que sempre traz aquele sentimento de angústia, e você se coloca no lugar e tal. Como ele é baseado em fatos, você imagina aquilo ali acontecendo de verdade, e os atores estão muito bem preparados para os papéis, toda essa junção faz com que o filme seja muito único e consiga trazer uma verdade muito grande pra gente também. Porque você imagina, né? Você tá de férias ali com a sua família em outro país bem diferente do seu e do nada acontece um tsunami. Só que você não tá com todos os integrantes da sua família. Imagina, seus 2 filhos estão com seu marido perdidos por aí, você não sabe se eles estão vivos, então é desesperador. E o jeito que eles fazem ali em relação a toda aquela produção da tsunami chegando, da água vindo, não é aquela onda gigantesca, mentirosa que vem, sabe? É bem real, você tá ali no lugar. A câmera muitas vezes mostra como se você estivesse ali dentro da própria tsunami, e por isso que fica desesperador. Então eu acho que todos esses elementos juntos conseguem trabalhar muito bem, né? A verdade de ser uma história baseada em fatos e saber que aquilo ali pode acontecer de verdade, a qualidade dos atores conseguindo interpretar aqueles personagens que estão perdidos no meio daquele caos, e também o próprio roteiro, que consegue seguir uma linha muito tênue e te envolver de uma forma muito grande. Então é lógico que eu acho que vale muito a pena conferir o filme O Impossível, tem lá já na Netflix. Lembrando aqui que é um filme de 2012, tem a nota 7.6 lá no IMDb, ou seja, vale muito a pena conferir, então não deixem de assistir O Impossível. Trago aqui pra vocês também o filme A Leoa, que é um filme bem interessante, é um pouco escondido ali na Netflix, pouca gente fala sobre ele, nós já falamos sobre ele aqui no canal, só que uma vez, se eu não me engano só, e a gente tá trazendo aqui de novo, até mesmo pra você poder ter a oportunidade de assistir, porque vale muito a pena, com certeza, ele é bem diferente do que a gente tá acostumado. Só pra deixar registrado de cara, ele é baseado no romance de Erik Fosnes Hansen, e ele conta a história de Eva, uma mulher que nasceu com uma rara condição genética que faz com que pelos nasçam em grandes quantidades por todo o seu corpo. Ela então precisou e ainda precisa superar o preconceito da sociedade e os desafios impostos por sua condição. E assim, mesmo sendo um filme muito denso e seco, consegue trazer uma leveza muito importante para a história, mas que com certeza é uma história em comum e que te traz várias lições e te prende também do início ao fim. Os próprios atores conseguem entregar um trabalho que faz diferença observando o contexto que eles estão inseridos, né? O trabalho de design de produção de época foi muito bem colocado e traz uma imersão que você acaba se sentindo ali também, dando total apoio à protagonista e torcendo para que tudo termine bem. Lógico, né? Ele é um filme que traz uma pessoa que tem uma condição especial, que não é muito comum, assim como eu já disse, mas que você observando o contexto dela, vendo tudo que acontece ali, a época em que ela nasce, né? Você acaba sentindo uma certa proximidade também. Você acaba torcendo para que a vida dela dê certo de alguma forma. De um lado pessoal, de um lado profissional, e até fazendo com que ela lide com a sociedade da melhor forma também. Na verdade, né? Que a sociedade lide com ela da melhor forma. Então sim, esse filme te leva a várias sensações diferentes, ele tem vários momentos ali interessantes
interessante. Lógico, é um drama no geral, mas que tem outras camadas também. Então presta atenção aqui comigo, porque A Leoa tem a nota 6.6 lá no IMDb, um filme que vale muito a pena com certeza também conferir, porque, como eu já disse mais pro início, né, ele é bem diferente do que você tá acostumado. E a qualidade não desce nem um pouquinho, então não deixem de conferir, beleza? Tem lá na Netflix. Sementes Podres é o próximo filme que a gente traz aqui na lista, um filme muito legal também, bem diferente, assim como A Leoa, né, ele é diferente do que a gente está acostumado, mesmo tendo um enredo que a gente já imagina ter assistido em outro lugar. Só que eu acho que ele consegue trabalhar os personagens de uma forma muito pessoal. O próprio protagonista não é um cara que a gente tem uma empatia de cara, sabe? Não é um cara que a gente torce de início porque ele tem vários defeitos. O personagem Wael vive nos arredores de Paris dando pequenos golpes com Monique, uma mulher aposentada. Sua vida então se transforma no dia em que um amigo, Victor, oferece a ele, por insistência de Monique, um pequeno trabalho voluntário no centro de crianças excluídas do sistema escolar. E eu não falei anteriormente, né, mas essa Monique, que faz esses golpes com a El, é mãe dele, beleza? E esse cara que aparece do nada, que é o Victor, né, o amigo da mãe, eles tentam dar um golpe nele, só que aí dá errado, enfim, vocês vão ver lá no filme. E aí esse próprio cara, que quase recebeu um golpe do Ael e da mãe dele, chama para que ele faça parte desse trabalho voluntário com essas crianças excluídas e tal. O Ael, então, se encontra gradualmente responsável por um grupo de 6 adolescentes expulsos por insolência ou porte de armas. Desse encontro explosivo entre ervas daninhas, nascerá um verdadeiro milagre. Pra quem não sabe, né, ele é um filme original Netflix e ele traz essa questão da convivência com seres humanos diferentes de você. Eu acho que talvez esse seja o maior acerto do filme, porque ele traz um cara que tem vários problemas, um cara que faz várias coisas erradas para cuidar de várias outras crianças que também fizeram coisas erradas. Então é lógico, mesmo tendo a diferença de cada um, eles têm uma coisa em comum. Ou seja, todo o próprio background que esses personagens têm se complementam. Por isso que eles agem dessa forma. Tem gente ali que tem menos condições do que outras pessoas, então a vida acaba levando para um outro lado, sabe? E eu acho que é essa junção que faz com que o filme traga essas pessoas imperfeitas se juntem, não para ficarem perfeitas ou se tornarem pessoas diferentes, mas para conseguirem entender o próprio eu. Por que eu faço isso? Por que eu sou diferente dessas pessoas, sabe? Então o filme acaba trazendo situações muito profundas que você vai se apegando e vai te levando até o final do filme, e mostrando imperfeições de personagens que sim, você pode muito se identificar. Ele tem a nota 7.3 lá no IMDb, que é uma boa nota, vale a pena conferir, um filme de 2018, ou seja, é recente, né? Então não esqueça, Sementes Podres tem lá na Netflix também. E agora o filme que eu mais queria indicar nessa lista aqui, né? O Gustavo recentemente indicou uns documentários aí e eu fiquei com um pouquinho de ciúme. Eu quero indicar aqui um documentário que eu gostei bastante também, que é ele, O Dilema das Redes. Eu precisava falar sobre ele aqui no canal, já falei um pouquinho sobre lá no meu Instagram pessoal, então confere aqui embaixo na descrição, vai lá, me segue, segue o Gustavo também, os Instagrams estão aqui embaixo, o nosso do canal também, então segue lá os três. Mas enfim, eu sei que vocês são muito cinéfilos, consequentemente gostam também muito de documentários bem produzidos, né? E esse daqui não é diferente. O Dilema das Redes é um documentário que eu acho que todo mundo precisa assistir, beleza? Mas aí você me pergunta, né, Jonatas, por que você tá tão empolgado com esse documentário? Por que ele chamou tanto assim a sua atenção? Vem aqui comigo que eu vou te explicar o porquê. Esse documentário, né, O Dilema das Redes, nos mostra como os magos da tecnologia possuem um controle sobre a maneira em que pensamos, agimos e vivemos. Frequentadores do Vale do Silício revelam como as plataformas de mídias sociais estão reprogramando a sociedade e sua forma de enxergar a vida. Então, se você prestou bastante atenção no que eu disse agora, percebeu que é um assunto muito sério, né? Esse documentário traz algumas pessoas que têm muito know-how para falar do que elas estão falando ali. Traz, por exemplo, engenheiros do Facebook, Pinterest, Twitter, dessas principais redes sociais, sabe? Tem ali o cara que criou o botão do like, por exemplo, falando algumas coisas também. Pessoas de alto escalão, sabe? Vice-presidente, presidente, CEOs dessas empresas gigantescas. E eles ali mostram como tudo é feito para que a gente pense da forma como eles querem que a gente pense. Eles mostram que nós que somos o produto. Já que, por exemplo, o YouTube, você tá assistindo aqui e é de graça. Você não paga para assistir o YouTube, por exemplo. Lógico, paga a internet, né? Mas você não paga diretamente a uma rede social específica. E aí, então, como é que essa rede
social ganha dinheiro? É com produtos, né? Com publicidade no caso. E nós somos o produto dessa publicidade. De uma certa forma, eles mostram pra gente como essas redes sociais querem que a gente pense da forma como elas querem. E isso acaba influenciando muitas coisas na nossa vida, né? No nosso convívio social, por exemplo, na democracia que existe no mundo também, lógico que influencia bastante em voto, sabe? E sim, esse é um assunto muito sério e que tem que ser conversado, tem que ser falado, porque as pessoas elas estão muito dependentes das redes. É muito difícil você ficar muito tempo sem ver o seu celular, por exemplo, 1 hora. Você fica 1 hora sem ver o seu celular? Sabe, é muito complicado. Muita gente trabalha com o celular o dia inteiro. Eu, por exemplo, sou um desses. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mesmo, por exemplo, você sendo uma pessoa esclarecida, é difícil controlar nos dias de hoje, nessa era digital que a gente está vivendo. Toda essa questão de fake news que existe, principalmente de uns tempos pra cá. Então esse documentário fala muito minuciosamente sobre essas coisas. E acaba assustando de certa forma, porque ali são pessoas que são graduadas para poderem falar sobre tudo isso, porque trabalharam diretamente com essas coisas ou até criaram coisas assim, não necessariamente com uma intenção ruim, mas que acabou tendo como consequência coisas que eles não esperavam. Então assim, não deixem de conferir, beleza? O Dilema das Redes é um documentário que já está lá na Netflix, chegou recentemente, é original deles, vocês sabem que documentário, série documental, eles são muito bons, ganham o Oscar muitas vezes também, e assim, é um documentário de 2020, assim como eu falei, chegou recentemente, é original deles, e tem a nota 8.1 lá no IMDb, mó notão, a maior nota dessa lista aqui, então não deixem de conferir, por favor, O Dilema das Redes, um documentário que todo mundo precisa assistir. Mostra pro seu pai, pra sua mãe, pra sua avó, pra todo mundo, beleza? E a gente tem aqui na lista também ele, História de um Casamento, um filmaço, um filme muito interessante que foi indicado ao Oscar, inclusive, nesse ano, né, de 2020, porque ele é de 2019, e que consegue trabalhar ali conceitos muito presentes na nossa vida, né, no nosso cotidiano. Ele é dirigido, inclusive, pelo prestigiado Noah Baumbach, que é um grande diretor, e também nós temos no elenco Laura Dern, Adam Driver, a própria Scarlett Johansson, e eles estão muito bem. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles daqui a pouquinho. Nicole e seu marido, Charlie, estão passando por muitos problemas e decidem se divorciar. Os dois acabam concordando em não contratar advogados para tratar do divórcio. Mas Nicole muda de ideia depois de receber a indicação de Nora, que é uma especialista no assunto. Surpreso com a decisão da agora ex-esposa, Charlie precisa encontrar um advogado para tratar da custódia do filho deles. Esse daqui também é um filme original Netflix, como eu já disse, disputou o Oscar de 2020 merecidamente. É um filmaço que tem várias camadas também dramáticas muito interessantes, e eu acho que talvez o que mais chame a atenção ali é a qualidade nas atuações, né? Porque a gente precisa que os personagens sejam muito convincentes. Temos alguns diálogos ali entre personagens da Scarlett Johansson e do Adam Driver, que são esse casal, né? Ou ex-casal, no caso, e também alguns monólogos desses personagens. Eles precisam entrar muito ali dentro daquele universo para conseguir nos convencer de que cada personagem tá certo, sabe? Naquela situação. Quando, na verdade, não necessariamente alguém esteja certo ali. Por isso que o filme trabalha na nossa cabeça de uma forma muito interessante, sabe? Muito convincente também. Porque situações assim acontecem com uma frequência muito maior do que a gente imagina, mesmo que não tenha acontecido nada parecido na sua vida, por exemplo. Então ele é um filme que acaba tendo várias nuances e talvez você chore assistindo, se você já não chorou porque assistiu, né? Como eu já disse anteriormente, esse filme foi indicado na categoria de melhor filme do ano de 2020, mas ele venceu na categoria de melhor atriz coadjuvante com a Laura Dern. Foi indicado também a Scarlett Johansson como melhor atriz, que inclusive foi indicada também nesse mesmo ano como melhor atriz coadjuvante pelo filme Jojo Rabbit. Ela recebeu 2 indicações, e o Adam Driver também foi indicado ao melhor ator, muito merecidamente, todos eles, né? Porque eles conseguem construir ali um universo muito próprio, muito dos personagens, e que a gente acaba comprando bastante. Então não deixem de conferir, beleza? História de um Casamento, que é um filme que tem lá na Netflix, afinal é original, né? Tem a nota 8.0 lá no IMDb, e é um filme de 2019, bem recente, então não deixem de assistir. E essa daí é a lista do print, beleza? Pra você dar aquela printada maravilhosa na tela e poder ter os nomes dos filmes depois, pra não esquecer de assistir, porque são filmes muito interessantes, muito bons e diferentes entre eles, né? Mas e pra você, hein? Desses filmes indicados, qual foi o que mais chamou a sua atenção, que você ainda não assistiu, que você ficou com vontade de assistir? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, pra gente poder ver, conversar um pouquinho com você também, beleza? Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo, pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal pra continuar recebendo vídeos como esse, que nós trazemos indicação Netflix toda semana, beleza? Normalmente toda sexta. Confere aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente o Instagram, os nossos pessoais também, assim como eu já disse. Segue a gente lá, é isso aí, valeu!